bem-vindos à Circula TV. Eu sou a Luciana Roque, editora aqui da Circula. E hoje a gente vai fazer uma entrevista com o Carlos Furtado para falar do novo livro dele, que chama Gentrificação, o processo de reprodução da desigualdade social, que foi escrita junto com o César Bernardes Wagner. Tudo bom, Carlos? Bem-vindo. Então, já adiantando aqui que no dia 3 de outubro de 2024, estaremos lançando esse livro aqui na Circula, na Oswaldo Aranha 444. Tudo bom, Carlos? Tudo bem. Então me fala um pouco da escrita desse livro. Não é a primeira vez que tu escreve sobre esse tema, né? Não. Esse tema até esse livro tem uma história que merece ser contada, né? Esse livro, na realidade, é uma junção de duas pesquisas que foram feitas no 4º Distrito. Quer dizer, o 4º Distrito aqui de Porto Alegre. De 4º Distrito de Porto Alegre, né? Que é uma análise do processo de gentrificação no 4º Distrito. Tá? O primeiro livro foi escrito a primeira tese, a primeira pesquisa foi desenvolvida na década de 80 do século passado, quando eu trouxe o conceito de gentrificação para o Brasil, que aqui não se conhecia ainda, não se discutia ainda esse processo, focando no que era o bairro Humaitá, hoje é parte do 4º Distrito, descrito no livro como o Alto 4º Distrito, que é aquela área do bairro do Humaitá que vai da rua do Dona Teodora até o estádio do Grêmio. Hoje o Baixo 4º Distrito é a área que vai da Dona Teodora até a rodoviária, aquela faixa entre a Farrapos e a margem do Guaíba. Então a nossa ideia eu fui orientador da tese do César e entendíamos que seria interessante juntar essas duas pesquisas e analisar o processo de gentrificação em todo o 4º Distrito hoje. Bom, a ideia desse livro, na realidade, foi enriquecer o conhecimento aqui no Sul desse processo, mostrando que o processo de gentrificação ele pode se desenvolver de diversas formas, não só de uma forma, como foi descrito pela socióloga alemã que morava na Inglaterra na década de 60. Os ingleses diziam que gentrificação só se desenvolvia daquela forma, de acordo com aquele processo. Processos diferentes daquele que ela detectou em Londres na década de 50, nós não poderíamos chamar de gentrificação. Então, minha pesquisa foi mostrar que, com um estudo de caso no bairro Humaitá, na época, de que o processo que se desenvolvia naquela região, na época, isso foi década de 80 do século passado, era um processo de gentrificação, só que desenvolvido como um processo diferente do descrito por Curtis na Inglaterra. O que tinha de diferente? Diferente porque na Inglaterra, quando ela detectou em Londres que na década de 50 havia um movimento de retorno da classe média da periferia de Londres para o centro da cidade, expulsando os trabalhadores de baixa renda que moravam no centro da cidade. O processo de desenvolvimento de Londres é completamente diferente do desenvolvimento das nossas cidades aqui, em que os pobres, os trabalhadores da base da pirâmide social brasileira, eram sempre deslocados para a periferia, na medida que as classes médias e as classes mais ricas ficavam nos bairros mais nobres. Então, com a expansão dessa área central da cidade, gradativamente, e aí ocupando a periferia que era ocupada pelas classes pobres, jogando os pobres cada vez para áreas mais distantes e com áreas desassistidas, inclusive com problema de serviços públicos, de transporte, inclusive de emprego. Vocês imaginem, por exemplo, a Vila dos Papeleiros, aqui no centro da cidade, eles vivem da coleta de lixo e necessitam estar perto da zona onde tem muito lixo para ser coletado. Tá? Certo. Eles entregam para pessoas que comercializam esse lixo.
Se eles forem deslocados para a periferia da cidade, Acabou, né? não tem emprego. Acabou. Então, o que nós dizemos no livro? Que essas pessoas que são expulsas para a periferia ficam sem trabalho e são facilmente aliciadas pelo tráfico, pela prostituição. Então, as classes mais ricas que acham que estão resolvendo seu problema de segurança, enviando essa população para a periferia das cidades, na realidade estão criando novos problemas e mais graves. Sim. Porque é onde, não só aqui em Porto Alegre, mas nas grandes cidades, metrópoles brasileiras, é onde hoje estão as gangues de tráfico, as milícias e etc, etc. Não é uma atitude muito inteligente. Quer dizer, a atitude correta seria desenvolver políticas de integração dessas comunidades nas cidades. Seria uma política oposta ao que se faz normalmente. E esse processo de gentrificação, ele visa ocupar essas áreas mais periféricas ou que estariam abandonadas, e aí tem a decorrência dessa expulsão desses moradores que estariam ocupando irregularmente esse espaço? É isso? Nós temos várias situações. Por exemplo, e por que nós quisemos juntar os dois estudos? Porque o meu estudo ele foi feito no Alto Quarto Distrito, que era uma zona ocupada pela população trabalhadora das indústrias que se localizavam naquela área. Sim. E aquela área, como era uma área alagadiça, era zona de depósito de lixo. Sim, a gente viu agora em maio como é alagadiça, né? Então, aquilo não tinha valor comercial nenhum. Sim. Então, a prefeitura até estimulava, na época, que essas pessoas invadissem e construíssem suas casinhas ali. Tá? Bom, o problema é que com o desenvolvimento da cidade, aquelas foram feitas as proteções contra reduzidas. Tá? Veja bem, né? Não vamos falar dessa situação atual, que aí é uma coisa muito particular. Né? Então, hoje, não a parte da Dona Teodora, que é o alto, para até a Estádio do Grêmio, que é o alto quarto distrito, mas o baixo quarto distrito, tem uma cota mais alta já. Então, ela vai de 2,50 a 4,30, 4,50 mais ou menos, que é a parte da Dona Teodora aqui para Farrapos. Essa enchente mostrou que nem essa área é segura. Mas o que muito fora da curva. O que acontece nessas situações? Algumas empresas e pessoas com recurso compram essas áreas quase de graça. Sim. Entendeu? E ficam aguardando que no futuro o poder público invista, resolva o problema das inundações, aí eles vendem. Tem um lucro fantástico. E a construção da Arena do Grêmio na época da Copa do Mundo também valorizou muito aquela área. Também valorizou. E o entorno, que inclusive tem, não é só arena, tem alguns prédios no entorno, condomínios, surgiram condomínios horizontais fechados para a classe média. Tá? Quer dizer, o problema é que essa enchente é que um pouco desestabilizou. Tu acha que foi feito muito às pressas para a enchente ter desestabilizado tanto? Ai, que pergunta capciosa. Por que tu diz? O plano de diretor de desenvolvimento dessa área. Eu sou um crítico do plano diretor. Uhum. Porque o plano diretor dessa área foi feito para auxiliar as empresas. Me parece que foi feito a toque de caixa. A toque de caixa, né? No livro tem assim, uma boa parte do livro falando exatamente sobre isso. É uma análise do plano 4D. Agora, o plano diretor favorece as empresas na medida que permite que eles construam mais metros quadrados do que antes era permitido. Então, isso é um presente dado às empresas construtoras. Quer dizer, o lucro é terra muito barata, tem pessoas que têm verdadeiras glebas ali de terra para construir, que é o que as construtoras procuram hoje. Né? Sim. Então, esse plano foi um plano feito para a indústria imobiliária. Esse desenvolvimento imobiliário desenfreado que nós estamos vivendo em Porto Alegre, não só ali, em toda a cidade. Eu me questiono assim, até o mercado para isso, se tem, porque assim a gente vê tanta coisa para alugar e para vender, né? E aí não para de ter construções novas, é interessante no mínimo. Porque isso aí, o solo urbano virou uma mercadoria. Há umas décadas atrás, as pessoas compravam um apartamento para morar, as empresas viam terreno. Hoje, isso virou um grande investimento para essas empresas. Sim. Quer dizer, então, de aplicação de dinheiro de clientelas
Sim. de empresas com muito dinheiro, Sim. Não é? que precisam colocar o seu dinheiro, Capitalizar, né? capitalizar em coisas concretas. Não é? Uhum. Então elas constroem, não tem uma urgência de vender. Sim. Aquilo tá É um ali. investimento a longo prazo. E é o que tu falaste, quantos prédios nós vimos em Porto Alegre vazios? Quanto tempo? Não é? Então, Até agora com a enchente, essa questão da moradia, a gente viu que teria moradia para, não vou dizer a totalidade, mas boa parte dessas olha, eu não pessoas. sei se não seria a totalidade, É. entendeu? Então, esse é um aspecto delicado, Sim. porque nós não podemos E falar preocupante, né? porque tem muito dinheiro investido nesse setor da economia que nós teríamos Que nem a gente viu aquele prédio enorme que queriam construir no centro, né? Que também estava todo irregular e passou na prefeitura. Isso, exatamente. Eu moro na Chácara das Pedras. No plano diretor do meu bairro, não permite construção acima de 4 andares. Passou na prefeitura um prédio de 5 andares. E aí, quando começaram a construir o 5º andar, embargaram a obra. E aí a gente fica nessa questão, como é que passa e depois não passa, e onde é que está esse limite, né? É uma coisa complicada. E é uma coisa muito interessante, porque assim, ó, no plano diretor se define tem as taxas de ocupação, índice de aproveitamento, altura, que é justamente para controlar a densidade da cidade. Sim. Entendeu? Bom, mas tem a questão do aeroporto também, que não pode construir muito alto, porque ali na Chácara das Pedras é passagem de avião, né? É o cone de aproximação do aeroporto. Mas, assim, então, o plano define isso como uma forma de controlar a densidade. Para nós termos esses congestionamentos que nós vemos hoje aí, que eles querem construir prédios cada vez mais altos, aumenta a densidade, e tu não pode alargar as ruas. É difícil, inclusive, a questão do abastecimento de água, esgoto, tem que abrir ruas, então é uma coisa complicada. Então, nós temos porque tem vários desdobramentos, né? A cidade não pode... Descer na louca. Então ainda tem assim a compra de índices, quer dizer, isso é uma forma legal de tu infringir o que o plano estabelece, que é uma densidade suportável para a cidade. Quer dizer, tu pode comprar índices para construir num lugar que tu pode construir um prédio 5, 6, 7, 10 andares, tu pode construir mais andares com a compra dos índices. Quer dizer, então uma forma de infringir, uma forma legal de infringir isso que o plano procura regular. Tá? Então, todos esses problemas que não daria... E isso vem se agravando nos últimas décadas, né? Porque tu vê, as grandes empresas hoje estão vinculadas a essas empresas construtoras, justamente para se capitalizar. Sim. Investir os seus recursos. Em recursos sólidos, digamos. Né? Esse processo, na realidade, é um processo normal na cidade. A cidade é um organismo vivo e está permanente mudando. Quer dizer, pegar essa área do Baixo Quarto Distrito, ali ao longo da Farrapos, se nós tivermos algumas décadas atrás, quer dizer, nós tínhamos um porto, nós tínhamos uma rede férrea no centro, que junto com isso tinha os grandes depósitos para... Quer dizer, essa zona deixou de ser útil para isso. Sim. Naturalmente, quer dizer, as indústrias foram para os municípios da região metropolitana, o transporte para a região metropolitana foi incrementado. Bom, e essa zona não tem mais essa função que tinha algumas décadas atrás. Então, naturalmente, ela pode ser transformada, quer dizer, pode se tornar uma zona de negócio, de escritório, pequenos depósitos, moradia. Então, assim, esse é um processo normal. Agora, o problema é quando esse processo atinge essas classes sociais de baixa renda. Se nós pegarmos no norte, a área que eu estudei na década de 80, o Alto Quarto Distrito, a população, inclusive, foi estimulada a invadir aqueles terrenos para morarem perto das indústrias, foram retiradas com o DMLU, Departamento de Limpeza Pública, e o Exército, desmontadas com caminhão e levadas para a Restinga, que foi comprada. A área da Restinga foi comprada justamente para isso, remover essas vilas da cidade para lá. Bom, essas pessoas... Eu boto o problema para lá, faz quando que ele não existe. Não existe. Não vejo, não existe. Bom, e aí, essas pessoas foram para lá, não tinham sequer água potável. Transporte para vir trabalhar aqui, porque lá não tinha emprego.
Sim. Tinha um projeto de um distrito industrial que nunca saiu lá, tá bom. O que essas pessoas tiveram que fazer? Voltar e invadir tudo de novo. Voltaram para o Humaitá, invadiram e criaram outras vilas, porque eles necessitam estar perto do local de trabalho. Sim. Tá? Então, num plano urbano, isso tem que ser pensado. Entendeu? Quer dizer, tu vai desenvolver um plano no 4º distrito e as pessoas que moram lá, e não é só a moradia, é o comércio que atende essa população mais pobre, não tem mais, vai perder a clientela, tem que sair dali. Quer dizer, tu mexe com toda uma estrutura. E aí vem os comércios maiores, já acabam com os menores. Exatamente. Aí já tem uma série de desdobramentos. Não é só assim deslocar a população pobre, tu muda toda a estrutura daquela região. Então, a própria Chácara das Pedras, né? Quando eu fui morar lá, eu tinha 11 anos de idade. Então faz muitos anos, né? E diziam pra nós assim, vocês vão morar lá. Mas lá não tem nada. Né? Não tem nada. A Nilo Peçanha é até o Anchieta. Toda aquela parte lá não existia. Não tinha Iguatemi, não tinha Parque Germânia. Foi o Iguatemi que explodiu aquilo, naquela zona. E aí, quando eu me mudei, foi o ano que abriu o Iguatemi. Então, eu vi aquilo tudo mudar. O Parque Germânia, que é mais recente, foi a última área que tinha ali. Ainda bem que deixaram uma área de preservação dentro do parque. Mas, assim, aquilo era um banhado. Tinha gado ali, né? Então, e hoje é um dos metros quadrados mais valorizados de Porto Alegre. Olha, o pior, essa questão da segregação social urbana não para por aí. Porque hoje nós vemos, inclusive, iniciativas da prefeitura de privatizar áreas públicas. Sim, a gente viu aqui com a Redenção, né? Querem fechar para a segurança? Não. Eles querem colocar comércio, como é a orla do Guaíba. Sim. Fecharam a população de baixa renda que podia ir lá sentar na beira do Guaíba, tomar um sol deitado na grama, fazer um piquenique. Hoje é difícil. É difícil. A população, eu brinco assim, daqui a população pobre que mora na periferia, daqui a pouco vai ter que pagar um pedágio para entrar na área nobre da cidade, entendeu? Não, mas é realmente um problema muito sério, né? Um problema muito desumano. Desumano. E pior que as pessoas acham que estão resolvendo. Agora, resolvendo como? Resolvendo para elas, né? E manda as pessoas para longe. Quer dizer, e tem ainda por cima que cercar os seus condomínios, com medo que as pessoas invadam. Em vez de desenvolver políticas de integração dessas pessoas. Eu digo assim, até os catadores de lixo poderiam ser integrados numa política de emprego que os colocasse dentro de um plano de coleta de lixo. Não é essa coisa que a gente vê que é um horror na cidade. Já foi mais organizado, né? E agora está marginalizado de novo, né? Mas já foi uma atividade mais reconhecida. Né? Falta de desorganização. Eu trabalhei muito. Eu trabalho com habitação popular desde 81. Eu larguei uma empresa que eu trabalhava em São Paulo, fui para Holanda estudar habitação popular, fui para Londres estudar habitação popular, vim para cá trabalhando com habitação popular e rural, porque eu assessorei o INCRA 4 anos e meio nos assentamentos do interior. Quer dizer, então, eu conheço muito essa problemática. Isso aqui, esse livro é uma denúncia que as pessoas deveriam levar a sério e rever a sua opinião com relação a essa exclusão. Tudo volta, né? Tudo volta, Bom, não vamos dar mais spoiler desse livro. A gente vai esperar vocês aqui no dia 3 de outubro, às 19 horas. A Circula fica na Osvaldo Aranha, 444, aqui no Bonfim, pra gente continuar esse bate-papo. E daí você já garante o seu autógrafo no livro do Carlos. Obrigada, Carlos, tuas palavras finais. Foi um prazer. Eu tenho muita expectativa de que esse livro faça as pessoas repensarem essas atitudes com relação a essa população desassistida. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, pessoal. Até a próxima.